Olá, olá, olá! Vamos lá então. A aula de hoje é sobre má identificações comuns. Que é isso, né? Confusões comuns que as pessoas fazem ao utilizar as ferramentas que acabam muitas vezes levando elas a encontrarem determinadas dificuldades ao invés de mais facilidade, tá bom? Então, para que a gente possa entender melhor, eu vou partir para o primeiro item, que é este daqui. E aí vocês vão, né, vão captar a mensagem. Olha só, uma das má identificações mais comuns que eu vejo, né, as pessoas fazendo com ferramentas de expansão de consciência é que quando elas descobrem que crenças, né, crenças limitantes existem e que elas podem limpar essas crenças ou liberar elas, enfim, a palavra que você preferiu usar, e aí mudanças acontecem. Tem uma parcela de pessoas que passa a acreditar que isso é a totalidade das ferramentas. E ela deixa de olhar para o futuro, deixa de olhar para frente, ela para de olhar para aquilo que ela gostaria de criar e se volta totalmente o seu olhar para aquilo que é uma crença limitante, qual é a crença, qual é a mentira que ela pode encontrar e liberar. Eu vou conectar meu celular na tomada aqui. Só um minuto. E aí, não é que isso seja um problema. Agora, ah, isso ser a totalidade daquilo que tu faz, muitas vezes faz com que, por exemplo, no momento em que tu precisa ter uma ação, em que tu precisa realmente fazer perguntas para, tipo, o que se requer agora? Que escolhas eu tenho aqui? O que eu posso ser ou fazer hoje que vai criar o que eu desejo? Ao invés de a tua percepção estar ah, afinada, afinada para o que se requer mesmo, né? O que se requer fazer, você começa a olhar para o que impede. Qual é a crença limitante? Você começa assim, tipo assim, o que se requer hoje? Hoje se requer eu fazer uma live, por exemplo, né? Se requer, uau, abriu a energia de fazer uma live. Porém, eu nunca fiz uma live, primeira vez. Mas que crença me impede de fazer? E aí a pessoa vai tanto buscando as crenças que ela passa a acreditar que ela não consegue por causa de alguma crença que às vezes ela nem encontra, enquanto que a simples ação já seria muitas vezes o caminho, tá? Já facilitaria o processo, tá? Então, essa é uma identificação comum. Tudo que a pessoa faz é procurar crenças limitantes para limpar, né? Funciona melhor ter a ação e as crenças vão aparecendo no caminho. O que eu quero dizer com isso? Olha só, ter a ação e as crenças vão aparecendo no caminho. Você começa a pedir por aquilo que você deseja. Vamos dar a posição de lótus aqui. Você começa a pedir por aquilo que você deseja e você começa a agir em direção ao que a energia te mostra. Ah, o que está no caminho, né? Os bloqueios, os impedimentos e as crenças que limitam você de ter aquilo, de receber aquilo, começam a aparecer também, tá? Se você não pede pelo que deseja, se você não age em direção àquilo, se você não olha para esse futuro, né, percebe ele, palpa ele, e você começa a acreditar que precisa antes encontrar a crença para daí liberar ela, para então, né, dar os passos, muitas vezes você fica num ciclo sem fim, onde você diz, nossa, mas eu não encontro o que está me impedindo, eu não encontro o que está me limitando, e talvez não exista. Talvez não exista nada te limitando. Talvez realmente se requer ir em direção a esse futuro. O que você sabe sobre isso, né? O que funciona melhor para você. E talvez também, né, em outros cenários, esse olhar e esse caminhar em direção a esse futuro vai emergir, vai fazer emergir
aquela crença ou aquela limitação que está por baixo disso. E aí sim você vai conseguir olhar para aquilo na prática, tá? Porque olha só, por exemplo, talvez, ah, vamos pegar o exemplo da live, né? De novo. Talvez o medo de algumas pessoas seja que elas vão ser muito julgadas, né? Ah, se eu aparecer na internet, se eu fizer live, vão me julgar. E eu tô com medo de receber julgamento, tô com medo do que as pessoas vão falar, tô, ou, né, com vergonha, enfim. E aí ela vai lá e faz a tal da live. E não aparece ninguém, né? Se não tem ninguém, é zero pessoas ali assistindo. E aí, na prática, né, a realidade é outra. A realidade é que ela vai, daqui a pouco, requerer trabalhar mais a crença de fazer sem ninguém olhar no começo, ter a persistência, do que o receber o julgamento, sabe? Ou, em um outro cenário, ela faz e as pessoas começam a elogiar, as pessoas começam a dizer que gostam, começam a pedir por mais. E aí? E aí? E aí a pessoa se dá conta de que ela não tem uma questão real ali com receber julgamentos negativos, né? Aquela coisa assim de alguém falar mal. Só que ela precisa estar disposta a ser uma líder, estar disposta a receber elogios, sabe? Essa é a diferença de, né, limpar a crença antes de ter aquilo de fato acontecendo na sua vida e liberar essas crenças limitantes enquanto a situação está de fato ocorrendo, sabe? Como pode melhorar? Segunda má identificação comum. Está viciado em procurar onde está errado em relação às ferramentas de consciência. E o que funciona melhor? Olhar para as possibilidades, usar as ferramentas para criar o futuro e não corrigir, não ficar corrigindo o passado ou o presente. Ah, se a gente vai falar da ferramenta da pergunta, tá? Quantos de vocês estão buscando, estão fazendo perguntas assim, por que que não dá certo? Por que que eu não consigo? Por que que eu isso? Por que que eu aquilo? Sabe? É o vício, né, de procurar onde é que eu tô errado. É tipo, usar a ferramenta que é para criar possibilidade, que é para criar leveza, que é para você viver melhor e continuar usando ela a partir de um ponto de vista antigo, um ponto de vista de antes de você conhecer a ferramenta. Né? Que era antes de você conhecer a ferramenta, a forma que você aprendeu nessa realidade é se julgar. E aí você vai lá e pega uma ferramenta poderosa, como a da pergunta, e começa a se julgar com aquilo, né? E aí talvez o quanto, talvez não, né? O quanto que se requer é você realmente abrir mão de procurar o que está errado contigo e de fazer perguntas, né? Onde que eu estou errando? E perguntar o que se requer para que isso funcione? O que se requer para que eu veja as possibilidades? Como pode melhorar? O que se requer para que eu acesse as minhas habilidades e as minhas capacidades com total facilidade e atualize isso na minha vida? E o isso, né, é o que quer que você deseje criar, o que quer que você esteja pedindo, quais quer que sejam os seus sonhos, seus desejos, seus alvos, tá? Então, percebe se o teu pensamento, as tuas falas, as perguntas que tu faz, eles estão condicionados a tentar achar alguma coisa que está errado com você ou condicionados a criar possibilidades, buscar o que tu sabe, buscar o que vai te dar mais de ti, te possibilitar acessar as tuas habilidades, as tuas capacidades, que vai criar possibilidades, né? Então, o que se requer para que as possibilidades apareçam? O universo me mostre as possibilidades, me mostre a facilidade aqui. O universo, o que eu posso ser, fazer, ter, criar, que vai abrir espaço nessa situação, sabe? E é sobre isso. O que mais é possível? O que mais é possível, tá? Terceira má identificação comum. Acreditar no que pensa e nas suas certezas e nas suas afirmações. É ter tanta certeza das coisas que tu nem questiona.
aquilo que tu já tem certeza. E isso faz com que você crie mais do mesmo, tá? O que acontece? No momento em que você acredita nas suas certezas, acredita no que você pensa, cegamente, fielmente, e você nem questiona isso, você vai criar mais daquilo, certo? Seu ponto de vista é que é a sua realidade. E existe uma razão até para isso, né? É muito bom, é muito boa a sensação de estar certo. É muito boa a sensação de estar certo. E é ruim, é desconfortável a sensação de não estar certo, de não ter a razão, de ter que redesenhar, reprojetar, né, ou redesenhar a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, sabe? No momento em que tu precisa abrir mão daquilo que tu já tem certeza, é um efeito dominó, porque aquele ponto de vista está sustentado por 25 outros, que estão sustentados cada um por 25 outros. Então, muitas vezes tu precisa rever coisas que tu aprendeu muito cedo na tua vida. E aí é desconfortável, porque é confortável ter uma realidade que, entre aspas, né, a gente acredita que vai nos dar o que desejamos. Só que essa realidade fixa que a gente já tem está nos dando os resultados que já estamos tendo, certo? Então, funcionaria melhor, ao invés de você acreditar firmemente no que você pensa, sempre fazer uma pergunta em relação a tudo, inclusive o que você já tem certeza, tá? Então, de que diferente ponto de vista eu posso ver isso? O que mais é possível que eu nunca considerei? Como pode melhorar? Se já tá bom, né? Mesmo que você tenha, nossa, isso aqui tá muito bom, agora eu vou fazer isso sempre desse jeito. Se já tá bom, como pode melhorar mais ainda? O que mais é possível ainda? Ah, o que mais é possível? E o que eu ainda não percebi aqui? O que eu posso perceber diferente? O que eu posso saber? O que mais eu posso saber sobre isso? Sabe? A perguntas vão sempre trazer mais consciência, né? E certezas, afirmações, respostas, elas vão te manter numa realidade fixa, criando mais do mesmo, tá? Vamos lá. Quarta, má identificação comum. Achar que os pedidos que você faz para o universo, eles não estão atualizando, né? Não estão acontecendo. E desistir antes de alcançar esses alvos, esses objetivos que você tem. Eu vou fechar aqui os de cima, depois eu abro todos, se você quiser tirar um print, para ficar mais fácil de ler aqui. Ó. Então você está lá fazendo pedidos para o universo. Universo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. O que se requer para que X, Y, Z ocorra na minha vida. E aí, aquilo não acontece, está demorando, está muito lento, né? Tipo, meu Deus, isso não tá dando certo, esse negócio de pedir pro universo, não acontece. Ou acontecem outras coisas, nada a ver com os seus pedidos, né? Aparentemente nada a ver, totalmente não relacionadas. E aí, olha só, tem uma história na meio que viralizou assim na internet. Eu não acompanho futebol, tá? Porém, isso apareceu para mim em algum momento. E era uma história de que um jogador de futebol famoso, se eu não me engano, era o Messi, ele ah, tava, né, em um jogo lá e ele fez um gol que a bola picou dentro da goleira e saiu para fora. E o juiz marcou como se não fosse gol. E ele ficou muito irritado. Ele ficou muito irritado, ele saiu do campo, tirou a braçadeira de capitão dele, né? Tirou do braço e jogou no chão. Na Europa, lá, o estádio ele é aberto, né? A pessoa consegue entrar no campo, o torcedor. E aí um torcedor entrou e pegou. E aí o título era como que um gol anulado do Messi salvou a vida de uma menina de 7 anos, eu acho que era, com uma doença lá, que era uma doença rara e tudo mais, com tratamento caríssimo.
E aí esse torcedor pegou o bracelete de capitão dele e colocou na internet a venda. Ele leiloou. E aí ele conseguiu lá 20 mil euros, algo nesse sentido, pela venda do bracelete de capitão daquele jogador famoso. O que, né, é ah, bem possível de acontecer, ah, né, nessa questão aí de fãs, de pessoas, né, seus ídolos e tudo mais, e enfim. E aí ele, com esse dinheiro, ele doou para essa menina que tinha uma campanha para arrecadar fundos para ela poder fazer o tratamento dela. E aí, o que que qual era o desfecho, né, dessa história ali e tal? Era que a complexidade dos fatos, ela é tão imprevisível, é tão impossível de você saber o que vai, que fato, né, que efeito alguma situação vai levar, que torna impossível de saber o que é bom e o que é ruim, tá? Então, olha só, o cara teve o gol anulado, né? Os torcedores irritados, ele ficou irritado, jogou a prateleira no chão e tal, enfim, e a menina pôde ter o tratamento dela lá. Então, a complexidade dos fatos torna impossível saber o que é bom e o que e o que é ruim. E aí, quando a gente fala disso aqui, né, em termos de pedidos para o universo, e se a forma que o universo te entrega as coisas é mais ou menos dessa forma aí. É algo que hoje talvez você não entenda, mas lá na frente o quebra-cabeça se monta. Uau, aquilo aconteceu para que então isso pudesse acontecer hoje. E aquilo que parecia ruim no momento, né, estava na verdade abrindo uma porta para algo que era o que eu estava pedindo, tá? Ah, então, isso não quer dizer, olha só, fazer um parênteses aqui, isso não é sobre se acostumar com problemas, sobre ficar confortável na dor, ficar confortável nas limitações, tá? É sobre, e se for sobre sempre ser um interessante ponto de vista, sabe? E fazer perguntas, né? Isso que está ocorrendo agora na minha vida é a atualização do que eu estou pedindo, aparecendo de uma maneira diferente da que eu considerei? Sim. Tá bom. O que eu posso eu fazer para ter mais permissão com isso? Tá? Ah, eu tô incomodado com essa situação, isso não tá legal. O que eu posso eu fazer para ter mais permissão com isso? O que eu posso mudar na minha vida que eu não vou me incomodar tanto com essa situação, tá? De novo, porque, olha só, se tu pega pessoas que tu conhece, talvez colegas de trabalho, ou ex-colegas de trabalho, talvez amigos, ou amigos de outra época, talvez familiares, e eles te contam situações da vida deles que para eles é um problema, e tu conta para eles situações da tua vida que para ti é um problema, muitas vezes um ouvindo o outro, olha para a situação do outro e pensa, cara, isso não é nada demais. Isso não é nada demais, tá? Acontece, mas se fosse comigo eu não me incomodaria. Ou isso já aconteceu comigo, para mim não fez diferença. Então, e se não existe nada que é intrinsecamente um problema? E é o ponto de vista de cada um que torna aquilo um problema, com base no que nós não estamos dispostos a ser ou a receber, né? Se eu tenho uma situação onde ah, todos os meus amigos estão casados ou namorando e eu estou solteiro, e em algum lugar eu acredito que isso me torna menos do que eles, daí me incomoda, né? Aí começa a incomodar. Poxa, eu devia estar namorando, eu devia estar casado, né? Começa a incomodar. Agora, dois, três amigos já estão solteiros também. Eu posso olhar para aquela situação e dizer, cara, eu não sou o único e eu prefiro nesse momento não estar num relacionamento. Para de incomodar. Pega o que eu quero dizer? Que não é a situação em si que é que é um problema, porém o julgamento que é aquilo que tu cria sobre aquilo ou que tu compra de alguém sobre aquilo, tá? Então, o que funciona melhor do que achar que as coisas não estão acontecendo quando tu está pedindo para o universo, né? E se continuar pedindo, continuar tendo ação, continuar usando as ferramentas, pedir por mais permissão,
tá? Pedir por mais permissão com a forma como as coisas estão aparecendo. Pedir para que se mostre também de uma maneira mais fácil, mais leve, mais divertida, né? Lembrando que o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se tu tá pedindo por alguma coisa que em algum lugar tu acreditou ou comprou que precisa vir com dificuldade, tu vai vir com dificuldade, mas tá vindo. Então você começa a pedir, ok, todos os lugares em que eu comprei, ou que eu acredito que isso precise aparecer com dificuldade, eu destruo, descrio. Interessante ponto de vista que isso precisa vir com dificuldade, sabe? Interessante ponto de vista que eu tenho sobre isso, tá? Abrir mão da pressa também, né? Muitas vezes o universo precisa te entregar outras coisas para então você poder receber o que está pedindo, tá? Vamos dizer que você deseje receber um bolo, um bolo, e aí o universo vem e te entrega um fermento. E você olha, tipo, mas você não conhece a receita do bolo, você não sabe como o bolo vai ser feito, né? O universo vem e te entrega um fermento. Você olha, tipo, pô, eu quero um bolo, que diacho de fermento é esse? O universo a gente entrega farinha, aí a gente entrega ovos. Você fica tipo, mas que caraca é isso de ovo, farinha, bolo, leite? Ou enfim, né, os ingredientes que você faria um bolo se você come um bolo diferente desse. Ah, e aí você fica, te entrega ali um leite condensado, algum achocolatado pra você fazer uma cobertura. Você fica tipo, mas que é isso, meu? Que tranqueira é essa? Eu não pedi nada disso. Aí, por último, o universo vem e te entrega uma receita, que tem tudo aquilo ali, como fazer, né? Te entregou todos os ingredientes separadinhos, que você não estava entendendo, aí vem e te entrega uma receita. Agora, com tudo isso aqui, você faz isso, faz isso, faz isso, quebra os ovos, bate, tal, bota numa bacia, tal, tal, tal. E aí, bota no forno, vai ter o bolo. Aí tudo começa a se encaixar. E muitas vezes, os nossos pedidos, eles vêm dessa forma, né? O universo não está te explicando tudo, ele está te entregando, está te entregando, está te entregando. Então, abrir mão da pressa e reconhecer que o universo precisa ir te entregando os elementos daquilo que você está pedindo, é um ponto, tá? É uma forma, né? Então, o que você pode perceber diferente que é abrir a mão da pressa, tá? E uma das perguntas que eu faço é, qualquer que seja o pedido que você tem aí, tá? Qualquer que seja o pedido que você tem aí. Se você... eu sei que você gostaria de ter isso agora. Muito provavelmente. Tipo assim, eu gostaria de ter isso agora. Hoje, ontem, ou amanhã, né? Essa semana. É rápido, tá? Se você tiver isso, se o universo te dissesse assim, né? Olha, eu não posso, não tenho como te entregar isso agora, tá? Por algumas razões, só que eu posso te entregar daqui a um ano, como tu pediu, tá? E aí tu me diz, se tu quer manter o pedido ou se tu quer cancelar. O que que tu diria? O que que tu faria? Tu diria, tá bom, ok, só pode ser daqui a um ano, então, feito, vou receber daqui a um ano. Ah, ou tu diria assim, não, deixa, então nem quero, sabe? O tempo vai passar de qualquer forma, né? Essa é uma parada, assim, que é muito interessante. Uma vez eu aprendi isso, que o tempo ele vai passar de qualquer jeito, né? A menos que você não esteja mais aqui, daí já é outra conversa, outra história, né? A menos que algum de nós não esteja mais aqui, já é outra conversa, outra história, o que também é uma escolha. Agora, o tempo vai passar de qualquer jeito. Legal. No futuro, mesmo que demore um pouco, se for só daqui a 3 anos, ou só daqui a 5 anos, porém, nesse futuro eu vou ter esse pedido. Eu escolho igual receber lá na frente, ou então, tipo assim, não quero mais saber disso, né? Você escolhe ainda assim receber, ou você, tipo, tá, então não quero mais saber, sabe? Por isso, essa questão de abrir mão da pressa e também de continuar usando as ferramentas e continuar pedindo por aquilo que tu pediu, não desistir daquilo, sabe? Pode ser que em algum momento você tenha a consciência de,
já fiz ferramentas o suficiente, já pedi o suficiente, fiz fluxos energéticos, limpezas de energia, né? E parece que eu não preciso energeticamente fazer nada mais quanto a isso. Só que ainda não vai chegar, vai levar um pouquinho de tempo. Mas, por hora, parece que não tá requerendo. O universo já está trabalhando nisso. Já plantei, já reguei, está crescendo a planta. Agora é com a chuva, sabe? Pode ser também. Pode ser também. Aí a gente fica na quina. Mas, ok, espero a árvore crescer. Bom, o que eu posso fazer para ter mais paciência, então? Como seria correr suas barras de axis? Como seria fazer interessante ponto de vista? Como seria perguntar com o que mais eu posso me divertir enquanto esse pedido não chega? Que outra coisa eu posso pedir? O que mais eu posso ah, criar, ser, fazer, que eu vou poder tirar isso da cabeça, né? Que ainda não apareceu, que eu estou pedindo, ainda não apareceu, e relaxar. Até porque relaxamento também é um dos elementos que vai atualizar os seus pedidos. Se você desencana de algo, fica muito mais fácil que aquilo venha até você, tá? Pensa naquelas amizades ou relacionamentos de outros tipos que aquela pessoa ela tá sempre em cima de ti, sempre te cobrando, sempre exigindo que tu, como é que tu não me respondeu? Como é que tu não me ligou? Como é que tu não veio me ver? Como é que tu saiu com fulano ou fulano e não me convidou também? Como é que tu foi fazer tal coisa? Sabe? Ou, né, a pessoa não te dá espaço. E pensa naquelas pessoas que tu te sente à vontade, que tu tem liberdade para ser tu, que tu não se sente cobrado o tempo todo. Qual é a que tu, tipo assim, tende a naturalmente, por vontade própria, procurar e fazer alguma coisa junto, né? Muitas vezes a gente tende até a se sentir repelido por aquela pessoa que está muito em cima, parece que ela está insegura com a gente, ou que tem alguma outra coisa acontecendo e que ela não falou, né? E daí, tipo, essa cobrança exagerada faz com que a gente se afaste, né? E se tu tratar os teus pedidos como um amigo, uma amiga, sabe? Tu gostaria de ser tratado por um amigo, por uma amiga, como tu está tratando os teus pedidos, sabe? Talvez tu possa, né, dar espaço, dar tempo a esse pedido, ou esses pedidos, para que eles sejam eles e apareçam para você com, sabe, sem se sentir forçado. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Outra questão, uma identificação comum. Tentar, eu vou trocar a palavra curar, melhorar, tá? Melhorar, assim, seus traumas, conversando com as mesmas pessoas que criaram eles. Como assim? Vamos dizer que você tem uma questão de cobrança excessiva, né, dentro de casa. A gente cobrava demais por alguma coisa, e aí isso gerou um excesso de, tipo, até de autocobrança. As coisas que tu vai fazer, tu te sente, assim, super perfeccionista, tu não, não se tranquiliza naqueles momentos ali que tu tá fazendo essas coisas, tu te cobra demais, às vezes nem consegue dar continuidade, ou, né, cria pessoas que repetem esse padrão na tua vida, se tornou essa pessoa também com outras pessoas e isso está ficando difícil para você. E aí o que que você faz? Você vai lá com aquela pessoa que criou isso na tua vida, aquela pessoa que tu cresceu ouvindo isso, e você começa a querer resolver isso conversando com ela, né? Você vai lá e diz assim, nossa, sabe que eu tenho essa coisa de me cobrar demais. Sendo que essa é a realidade daquela pessoa. E aí o que ela acaba fazendo é te intencionalmente ou não, né? É só a realidade, aquilo que ela acredita, é te vendendo mais daquele ponto de vista, sabe? É a realidade dela. Quantos de vocês tiveram questões aí, traumas, outras questões que se criou na família, e aí você vai lá e conversa com aquela pessoa da família para tentar resolver aquilo? Tipo,
a gente não se dá conta do quão insano isso é, né? E aí, naturalmente, o que funcionaria melhor, né? Sempre fazendo perguntas, né? O que funcionaria melhor aqui? O que vai criar mais? O que vai possibilitar mudar isso, sabe? O que vai possibilitar mudar isso? O que vai tornar a minha relação com essa questão mais fácil, né? Mas profissionais da área, buscar profissionais da área, sabe? Ler livros sobre o assunto, né? Participar de classes e cursos relacionados àquele tema. Ver as pessoas que estão tendo o que você busca, ou que tem as ferramentas para você ter aquilo que você está buscando e seguir elas, acompanhar elas, ver o que elas falam sobre isso. Vai ser uma perspectiva diferente do que aquela que você aprendeu, que é a que não está funcionando, tá? O que mais é possível? Outra coisa, o pessoal começa a fazer muito processo verbal e não faz barras ou processos corporais no meio disso. A pessoa aprende ali o pode-poc, aprende, né, as perguntas, interessante ponto de vista, e isso aqui é ótimo. Isso aqui eu vou dizer que é ótimo. Fazer muito processo verbal, ouvir as gravações de classes, né? Se processar energeticamente, né? Liberar suas energias. Só que às vezes a pessoa esquece que uma das coisas, um dos convites das barras de Axis é correr barras toda semana. Pelo menos uma vez por semana. Por isso que existem as trocas. Por isso que, sabe, existe, é muito incentivado fazer trocas. Processos corporais são incríveis também. Quem já fez fundamento ou já fez workshop de processo corporal, conhece, é incrível. Então, se você tem processo corporal, se você conhece alguém que faz barras ou que faz processos corporais, como seria trocar com essas pessoas? Ou se você, né, tá a fim de pagar alguém para correr suas barras também, né? Tão ótimo quanto como pode melhorar mais, né? Então, uh, é legal se você faz bastante processo verbal, presentear o seu corpo também, tá? Com barras e com processos corporais. Porque você começa a fazer uma liberação de pensamentos, sentimentos e emoções que estão trancados no corpo quando você está fazendo aqui processos verbais. Onde você sente as emoções no corpo. É o corpo que fica tenso, é o corpo que relaxa quando você está alegre, é o corpo que tem um embrulho no estômago, né? É a cabeça que fica tensa quando você pensa demais. E aí, isso aqui começa a liberar, começa a liberar, começa a liberar. E tem um ponto que o corpo requer a liberação também, tá? Então, não é sobre parar de fazer muito processo verbal, não é sobre isso, tá? E sim sobre adicionar as trocas, adicionar as sessões no decorrer dessa liberação verbal, tá? Ouça as gravações de suas classes. Você pode se auto-aplicar também. Auto-aplicação é ótimo, né? Eu me auto-aplico muito, tá? Agora, é muito, ah, é muito mais dinâmico a liberação quando você recebe de outra pessoa, tá? Porque aí você relaxa mesmo, você não precisa fazer nada. Você tá ali, você relaxa, a outra pessoa coloca a mão nas suas barras ou nas partes do corpo aí para fazer os processos corporais e você relaxa, o corpo pode liberar com facilidade, alegria e glória. A vantagem da auto-aplicação que eu vejo é que dá para fazer todo dia, né? Fazer sempre que você quiser, tá? Nem sempre, talvez você tenha por perto alguém que também faz barras, que também faz processo corporal, tá? E aí uma dica é, peça para essas pessoas, né? Ah, não tem alguém para fazer troca. Como seria pedir? Universo, onde estão as pessoas com quem eu posso trocar barras com mais facilidade? Onde estão as pessoas com quem eu posso trocar processos corporais com mais facilidade? Vou trazer para cá para a gente ter tudo do mesmo lado aqui. E se quem quiser dar print, esse aplicativo aqui é o MindMaster, tá? Para quem gostaria de saber. Então aqui, ó. Acho que não cabe tudo na mesma tela, então vou deixar do lado de lá de novo. E agora cabe. Ira! Se alguém quiser.
tiver a fim de printar aí, fazer um print, tá bom? Então, é isso por hoje, tá? De conteúdo, né, de informação. Lembrando que eu já tive pessoas que eu atendi, né, que tiveram mudanças de relação pessoal, assim, de relação dentro de casa, que estava em questões bem extremas, bem difíceis, assim, que ah, tivemos mudanças incríveis e bem rápido, inclusive, tá? Então, se existe alguma questão assim na tua vida, considere o atendimento, seja ele online, ou seja ele presencial, se você tiver aqui perto, tá? Me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp ali para saber mais. Já tive pessoas que lotaram sua agenda com atendimentos depois de fazer sessão comigo para clientes, né? Sessão focada em clientes. Então, você me manda uma mensagem aí se você tiver interesse, quiser saber sobre. Já tive pessoas que mudaram questões com o corpo bem dinamicamente, tá? Até alergias aí. Então, o que você gostaria de mudar, que ainda não encontrou uma forma de mudar? Perda de peso também já rolou. E se tem, assim, alguma questão que tu tá desejando mudar na tua vida e tu gostaria de saber, assim, se nas sessões, as sessões online a gente trabalha com processos verbais, com entidades, com outras técnicas, tá? Se você tem uma questão que você gostaria de mudar e não tem certeza se a ferramenta é para isso, me pergunta, olha só, eu gostaria de trabalhar isso aqui. Você já teve, Jefferson, você já teve alguém que melhorou nesse aspecto? Ou você acha que usando as ferramentas de Axis e algumas das outras, né, eu uso algumas outras também, eu posso encontrar esse tipo de mudança na minha vida? Tá? Fica à vontade para enviar uma pergunta, tá? Seja lá no meu Insta, ou no meu Telegram, ou na descrição aqui desse vídeo. Vou colocar o link pro meu WhatsApp. E, e aí a gente continua conversando por ali, tá bom? E agenda de workshops, de classes, sempre disponível no meu Instagram, @JeffersonCFMW, tá bom? Até mais. Muito obrigado aí a quem acompanhou até o final. Comenta aqui embaixo para eu saber. E o que mais é possível agora?